Capítulo 55. Fogo Cruzado. Sheol. Um relâmpago estourou sobre as nuvens. O chão fedia, soltava fumaça. Sugado com os anjos através da passagem, o devorador usou seus poderes para erguer-se do solo. Urakin o encarou. O que este monstro está esperando? O guerreiro se colocou à frente do grupo. Por que não ataca? Não sei. Kyra virou-se para Yaga. É você? Não, disse a Senhora da Morte. Ele já escapou do meu laço. Deve estar farejando alguma coisa. E estava. Os devoradores, como o próprio nome diz, são entidades famintas, instintivamente atraídas para onde a carne ou a energia é abundante. O espectro, que no porão os acossara, enfim descobrira presas mais fáceis, mais numerosas e suculentas, cujo odor, embora pútrido, satisfaria até melhor seus desejos por nutrição e carniça. Sobre uma coluna ao sul, os celestiais então enxergaram não uma, mas centenas de entidades decrépitas sacudindo bastões e tacapes. À primeira vista, quem os contemplasse poderia compará-los a mortos-vivos, dado o jeito que andavam, o corpo decomposto, os ossos saltados, a tez pálida, as bolhas de pus. Mas esses supostos zumbis eram na realidade demônios, soldados da dor, servos de Orcus, o Gordo, um dos mais proeminentes barões cheonitas. O Sheol é, desde a queda de Lúcifer, dividido em 9 reinos governados por 9 duques satânicos. Dentro desses reinos, há incontáveis territórios chamados províncias, controlados por barões ou baronesas. Há províncias de vários tamanhos e senhores igualmente distintos. Uns são anjos caídos, outros lilins, alguns são antigos deuses pagãos que aderiram às fileiras abismais, e há ainda os que nasceram como seres humanos e, após falecidos, galgaram seu posto. Orcus, que respondia diretamente ao obeso duque Mamon, era reconhecido como o senhor dos mortos. Daí seus súditos se parecerem com cadáveres ambulantes. Seu rosto era essencialmente humano, mas o nariz imitava o dos porcos e as pernas também tinham características suínas, com pelos marrons e cascos flamejantes. Os chifres eram de carneiro, a cauda lembrava a dos ratos e o abdômen, roliço, fazia jus à sua alcunha, o Gordo. Com quase 3 metros de altura, esse gigante monstruoso exibia um pentagrama na testa, um símbolo associado aos bruxos, aos feiticeiros e à magia negra. Cultuado como um deus pelos etruscos, depois pelos romanos, Orcus exigia sacrifícios de seus adoradores. Tanto melhor, dizia ele, se os sacrificados fossem crianças. O Gordo surgiu entre seus vassalos, coçando a barriga, os dentes à mostra. Na mão esquerda portava um cetro e na direita agitava um mangual. O devorador, nesse entremeio, flutuou contra as legiões de vanguarda e as atacou, engolindo 3 infantes, abocanhando mais 5. O surto tão inesperado dera algum tempo aos celestes, mas não deteria o avanço das hostes, cujos peões seguiam em marcha sem se preocupar com os próprios colegas.
Como eles nos descobriram? Kyra tomou posição defensiva. Yaga, você não tinha dito que o vórtice era secreto? Mas duvido que eles estejam aqui por nossa causa. Arrash-Malin rodou os quadris. Olhem para trás. Sobre outra colina ao norte, aglomeravam-se mais tropas, essas formadas por demônios chifrudos, o rabo em seta, a pele vermelha, segurando tridentes, facões e espadas, milhares deles que se opunham ao exército de orcos. Quem os liderava era uma entidade feminina, a cabeça raspada, as asas de morcego, os olhos rubros que, como arma, traziam arpão. Que lado escolheremos? Urakin não sabia ao certo para que direção olhar. Quem é quem nesta peleja? Não sei. Yaga estava apta a instruí-lo sobre muitas coisas, mas não todas. O que ela tinha certeza, no entanto, era de que o vórtice os trouxera ao núcleo de um dos muitos campos da chamada Guerra da Fúria, o eterno conflito entre os barões diabólicos. Diferentemente do paraíso, o inferno recebe milhões de almas a cada dia e os confrontos servem para eliminar os mais fracos, promover os mais fortes, tornando-os ainda mais competentes. Essa disputa vil, cruel e desonrosa é cotidiana para os novatos e se estende aos senhores mais velhos, com todos trabalhando para superar seus rivais, conquistar mais poder, usurpar os vizinhos, roubar seus domínios. Em um lugar onde os concorrentes são imortais, é preciso abrir caminho à força por meio de intrigas, escaramuças, traições e todo tipo de recursos disponíveis. Não sei ainda em que província estamos. Ela admitiu. O que faremos? Só podemos fazer uma coisa: sobreviver. Brandiu a fagulha. Fiquem juntos, sempre juntos e lutem. Raios, trovão, um enxame de monstros, chuviscos de ácido. No bojo do escarcéu, a situação dos celestiais era tensa. O simples fato de serem anjos já seria suficiente para que fossem trucidados. Mas o cenário se agravava, porque cada um dos exércitos os enxergava como inimigos, como uma arma secreta do oponente, tomados como escravos para servir naquela guerra. Sendo assim, Kyra, Urakin e Yaga logo se tornariam o principal alvo tanto dos defuntos de orcos ao sul, quanto dos diabretes que desciam o outeiro. Costas coladas, coração batendo, os três se prepararam para o impacto. Os monstros correram na direção deles, desviando-se das estacas, das pedras soltas e dos demônios empalados fincados no solo desde outras batalhas. Urakin, Yaga, fiquem juntos! Kyra repetiu a ordem aos colegas. Mais perto! Não se movam! Não ainda! Sob aquele céu de gases tóxicos, o clima quente, abafado, os chifrudos foram os primeiros a alcançá-los, grasnindo, rodando os machados. Kyra ajoelhou-se e encravou a fagulha na terra até a metade. Usando a espada como foco, como gatilho de seus poderes, ela os envolveu com uma redoma de fogo que cresceu e explodiu de dentro para fora. Os seres que os ameaçavam foram incinerados, jogados para frente, para trás, para cima, para todos os lados. Um cabo de picareta caiu aos pés de Urakin. A poeira subiu. Carne e tripas encharcaram o terreno.
Se havia uma coisa que Kyra aprendera em Asgard com Hild, fora a técnica da intimidação. Como mestres na arte do combate, os Aesíris e as Valquírias, obviamente, sabiam quão valioso era demonstrar bravura, eficiência e superioridade logo no princípio de uma contenda. A estratégia, quando bem usada, inibia os covardes, afastava as massas, peneirava os adversários e garantia larga vantagem ao soldado. Essa postura, entretanto, precisava ser mantida, não podia ser apenas um blefe. E assim, a ruiva partiu, a arma em riste, pronta para lutar como lutara em Yovalor. Indiferentes a eles, às laterais, sublinhando os morros até o horizonte, as demais linhas se chocaram num turbilhão de facas, correntes e martelos enferrujados. Tambores rufaram, berros foram escutados, gargantas foram cortadas. Os zumbis de orcos mordiam os diabos, atacando-os sobretudo no crânio, quebrando seus chifres, arrancando-lhe as orelhas. Os servos da mulher satânica, disciplinados, defendiam-se com seus escudos, espetos e lâminas, esquivando-se, decepando pescoços, enfiando-lhes asas agaias, rasgando-os com as garras, chutando-os, socando. Desarmado, Urakin fazia em pedaços qualquer um que se aproximasse sem distinção. Os golpes eram pontapés, murros e encontrões, mas também enforcamentos e chaves. Depois de tantos duelos, Kyra sentia-se à vontade manobrando a fagulha e, quando necessário, disparava suas chamas, erguia muros e escaldantes, projetava radiações abrasivas. Iaga não era experiente em confrontos corpo a corpo e nunca estivera em uma batalha campal, portanto, corria perigo. Sua técnica de solidificar a escuridão a preservara, criando tentáculos de sombras, mas, a certa hora, 3 dos recrutas de orcos a cercaram e um deles a acertou de raspão com a ponta de uma machadinha dentada. O assalto foi o bastante para atiçar os instintos do devorador, que levitou até ela e agrediu as criaturas, protegendo a sombra da morte como um cão que protege o dono. Os espectros, sempre famintos, são conquistados pelo estômago, e Iaga, por assim dizer, oferecera-lhe um banquete, o que, de um jeito nefando, mas eficiente, acabou por conectá-los num laço. Finalmente domado, Ahashmalin podia comandá-lo psíquica e mentalmente, e o fez para defender os parceiros, para atacar, para estabelecer um perímetro seguro, para mantê-los livres das hostes. Iaga! Urakin! Por quanto tempo acham que aguentam? Meu problema não são estes insetos. São os chefes, os barões. Declarou o guerreiro sobre uma pilha de ossos. Os barões? Sim, Kyra concordava com ele. Esses eram sem dúvida os combatentes mais arrojados. Orcos giravam mangual e esmagava 10, 20 diabretes por bordoada. E na colina adjacente, a mulher demônio fatiava os cadáveres, já tendo ceifado uns 300 no mínimo. Nesse ritmo, a centelha percebeu, logo um dos chefes os convocaria ao duelo e eles não teriam saída a não ser enfrentá-los ou morrer no processo. Como Urakin realçara, a infantaria não lhes impunha nenhum obstáculo. Passadas 2 horas, as divisões do sul de orcos pareciam estar próximas do extermínio. Kyra abriu as asas, drapejou e do alto estudou a paisagem. Antes de descer novamente, o que mais transbordava no inferno, ela podia entender com clareza, não era o ódio, o desespero ou a angústia. Era a solidão.
Superlotado de espíritos maléficos, não havia entre duques, escravos e barões em quem confiar em um momento de crise, o que só os tornava a cada dia mais vis. No calor da briga, Iaga, por sua vez, compreendeu melhor o que diferenciava o Sheol da Guerrina. Na Guerrina, apesar das torturas, do sofrimento e da aflição, ainda havia esperança. Ainda existia uma frágil promessa de redenção para aqueles que se humilhassem, para homens e mulheres que suportassem os tormentos. No inferno, não. Quem caía às trevas do abismo estava eternamente condenado, não tinha saída, e essa era a sua verdadeira face, o verdadeiro significado do inferno. Mais triste que os atos de felonia, mais cruel que qualquer batalha ou contenda. Com o sangue borbulhando, embriagados pela adrenalina, os anjos não sentiam mais dor, medo ou cansaço. Graças às armaduras nórdicas, à inestimável atuação do espectro, seus ferimentos se resumiam a hematomas e escoriações sem gravidade. Então, tendo vencido grande parte dos adversários no entorno, eles fizeram uma pausa para respirar, para se reagrupar e avaliar os estragos, e o silêncio os perturbou. Só agora eles começavam a notar que a querela estava praticamente no fim, com os corpos recheando os calvários, ocupando os vales, entulhados de ponta cabeça. Mas nem todos sucumbiriam nem capitulariam tão fácil. Uma das peças mais árduas daquele tabuleiro era Orcus em pessoa. De modo talvez semelhante ao devorador, ele não apenas matava, mas também comia suas vítimas, torcendo-lhes a espinha, mordiscando suas caveiras e chupando seus cérebros. O gordo se sentava, fazia a refeição calmamente, erguia-se de novo, capturava mais alguns soldados e se alimentava novamente em seguida, causando um efeito moral devastador. Sicaira pensava ter intimidado os peões com sua bola de fogo. O que dizer daquela besta que tomava os adversários como petisco, que os assava sob seus cascos, os pisoteava e os deglutia? O Senhor dos Mortos encerrou o jantar, o sétimo, e quase teve uma indigestão ao ver o que acontecera a seus regimentos. Grunhiu como um javali, olhou por cima dos cadáveres. Agora eram realmente cadáveres, e avistou os celestiais em destaque. Furioso, afinal aquela era a sua província. Ele pegou o cetro, sacou o mangual e se deslocou até eles. O fogo! Olha o fogo que se precipita! Como um alento, conduz o animal virulento! Versejou o barão. Caira não deu ouvido às estrofes. Mais ágil que os demais, ela usou as asas para acelerar, voou, mergulhou e aterrissou às patas de Orcus. Investiu com a fagulha, tentando encravá-la em seu tornozelo. Mas o aristocrata tinha os cascos ardentes e nem sentiu a fincada. Balançou o mangual, mirou no peito de Caira, quando Uraquim se lançou contra ele, servindo de escudo e sofrendo as consequências do baque. O globo de ferro o alcançou numa colisão, entortando-lhe a couraça, fazendo-o tombar. O querubim pôs-se de bruço, arquejou, ergueu-se, mas sangrava a litros. Não resistiu. Os joelhos bambearam. Vertigem. Sangue
tudo preto. Uraquim desmaiou. Imediatamente, Iaga deu uma ordem ao devorador que escancarou as bocarras almejando a goela de Orcus. O gordo, porém, contra-atacou duramente e o estraçalhou com sua arma, imprensando-o 8 vezes no solo, espremendo-o até virar uma pasta. O céu nunca verás, desesperada! As trevas te carregarei! Estás condenada! Proclamou Orcus num linguajar arcaico. Lado a lado, suadas, Kyra e Yaga encontravam-se indefesas, sem o espectro para preservá-las, sem Uraquim para escoltá-las e, pior, sem a proteção da fagulha, cujo calor não afetava o barão. Mas a arconte confiava no sabre que desde Asgard não lhe falhara, e arremeteu para um segundo ataque que, na opinião da Sombra da Morte, era precipitado e, para ambas, seria fatal. Dessa forma, Yaga a segurou pelo ombro. Foi quando seus dedos formigaram, a tez empalideceu e toda a sua energia se esvaiu. Nesse exato instante, o gume da fagulha passou de escarlate a preto. Oportunamente, sem planejar, sem que nem mesmo pudesse evitar, Kyra dragara a essência da parceira como fizera com o gigante Surtr nos subterrâneos de Ióvalor, e a transferira para sua espada. A união dessas duas forças primordiais, fogo e escuridão, em vez de simplesmente tonificar o flagelo, produziu um fenômeno raríssimo, o extraordinário fogo negro, capaz de incendiar qualquer coisa, de consumir matéria e espírito. Com a lâmina crepitando em labaredas obscuras, a centelha não pensou 2 vezes e trespassou a rótula de Orcus, penetrando-a de baixo para cima, traçando um risco na diagonal. O fogo negro aumentou, como a cabeça arriscada de um fósforo, subiu pelas coxas do monstro e inflamou-lhe a pelagem castanha. Enquanto isso, Yaga desabou aos pés de Kyra, completamente esgotada, e a ruiva ficou lá, sozinha diante do gordo, que, embora aleijado, não se entregaria à derrota. Qual um porco que resiste ao abate, Orcus tinha a fama de se tornar mais perigoso quando ferido, como se a dor o motivasse. Irado, ele se apoiou no cetro e, torto, mancando, tomou o impulso para sua última carga. Cuspiu fumaça, ganiu. Kyra se encolheu ante o crescimento da silhueta adiposa e escutou os elos do mangual tilitando. Estava prestes a ser esmigalhada e só não foi porque a mulher-demônio, a baronesa com asas de morcego que se opunha ao magnata suíno, despencou do céu como uma águia e o espetou com seu arpão, penetrando-lhe a jugular, dilacerando-lhe a clavícula. Orcus deu um grito, um ronco, debateu-se e parou flácido, mole. A lança ficou encravada no chão, mantendo-o ereto como um troféu,
um tributo àquele que por séculos fora o Senhor dos mortos e que agora estava morto também. Canalizar o fogo negro fora tão extenuante e acontecera de maneira tão repentina que, a exemplo de seus companheiros, Kyra desfaleceu. Estirada na planície, o sabre frio, as chamas extintas, a capitã de Gabriel foi rodeada pelos demônios cornudos, ávidos por recolher seus espólios. Os olhos de um deles brilharam ao identificar a fagulha. Saltou sobre a espada, apanhou-a pelo cabo, mas o artefato queimou-lhe a mão e o infernal a largou assustado. Idiota! É uma arma divina! Não podemos usá-la, nem mesmo tocá-la! Que merda! Por que não me disseram antes, seus filhos da puta? Uma terceira entidade cutucou a centelha. Só se aprende na prática. Bom, para que brigar por ninharia? A arma pode ser divina, mas e a armadura? É perigosa também? Não creio, não parece, pelo menos. Só por precaução, é? Por que não a matamos? Boa ideia! Deixem esta beldade comigo. Dou cabo dela agora. Comemorou um quarto demônio e moveu a lança para degolá-la. Alto! Detenham suas armas, soldados! Parem! Baronesa! Os seres se curvaram em absoluto sinal de respeito. Era a mulher demônio que os comandava. Mas, Alteza, eles são anjos! Claro que são! Sua aura é inconfundível, mas estas armaduras não foram forjadas no céu. Ela chegou perto de Kyra e a examinou curiosa. Digam-me, Lilis, por que um celeste vestiria uma couraça sagrada de Odin e o que estaria a fazer no inferno? Mas seus súditos não responderam, nem sequer sabiam quem era Odin. Então a baronesa lhes despejou outra ordem. Levem-nos à catedral. Quero os vivos. Entenderam?